situação jurídica do Bolsonaro tá tão ruim, mas tão ruim, que até o FBI vai começar a investigá-lo. Isso coloca o Bolsonaro como sendo um criminoso internacional, porque o FBI acatou o pedido das autoridades brasileiras e vai não somente cooperar com as investigações no caso das joias, mas também pode abrir investigações contra os envolvidos no escândalo lá nos Estados Unidos. E a gente sabe que pode ser que haja ali imóveis ilegais adquiridos por Bolsonaro em solo americano, já que o próximo escândalo envolvendo Bolsonaro virá dos Estados Unidos. E isso complica até a fuga do Bolsonaro. Como que ele vai fugir para os Estados Unidos, sendo que lá ele também pode ser investigado? Coloca aqui nos comentários, como que essa investigação do FBI pode prejudicar o Bolsonaro? Essa investigação atrapalha a tese dele de ser um perseguido? Então deixa o seu like que eu sei que você curtiu e também cogite se inscrever no canal. As autoridades brasileiras, elas solicitaram ao Departamento de Justiça americano que houvesse uma cooperação com o FBI para averiguar o caso das joias. Porque o que acontecia? O Bolsonaro recebia esses presentes do governo saudita e do governos árabes e vendia lá nos Estados Unidos. Isso aconteceu em alguns bons momentos do governo Bolsonaro, porque nós sabemos que vários itens, quase 20 itens, simplesmente desapareceram. Itens de alto valor, porque o pai do Mauro Cid encontrava compradores lá nos Estados Unidos que acabavam comprando as joias recebidas ou ganhadas por Bolsonaro. Então o FBI acatou o pedido da Polícia Federal e vai cooperar com as investigações, identificando as lojas, identificando compradores, para saber o que aconteceu. Só que o FBI não vai somente cooperar com as investigações cedendo informações. O FBI vai abrir investigações próprias nos Estados Unidos, se assim for necessário, contra os suspeitos. Bolsonaro, Cid Pai, Vassef e quem mais quer que seja. Olha a situação. A gente já sabia que faz aí um mês, dois, que o futuro problema do Bolsonaro viria dos Estados Unidos. Essa foi uma informação do Igor Gadelha do Metrópolis, porque integrantes da CPI dos atos antidemocráticos confidenciaram para ele que o próximo pepino viria de solo americano. Porque quando a Polícia Federal solicitou para o FBI uma cooperação, o FBI falou o seguinte, sobre o caso das joias, o FBI falou o seguinte, olha, a gente coopera, mas o que vocês querem? Porque assim, a gente tem tanta informação, mas tanta informação, que se vocês não priorizarem, não entregarem para nós uma lista, a gente não vai conseguir integrar ou entregar a vocês, porque é muita coisa que tem aqui. Então isso, pera lá, como assim é muita coisa? É muita coisa. Tem tanto dado, tanta informação, que a gente não consegue, mesmo nós sendo americanos, né? Nós precisamos de uma prioridade, priorização por parte de vocês. O que vocês querem que a gente passe sobre o Bolsonaro? Tem muita coisa. Então assim, vai chover um monte de coisa vinda dos Estados Unidos. Porque o Bolsonaro, além de realizar essas transações para o exterior com as joias, ele ficou ali praticamente 3 meses. E o grande pivô do escândalo das joias, que é o Mauro Cid, fez movimentações suspeitas nos Estados Unidos, onde ele tem família. O irmão do Mauro Cid é um milionário da internet e tem alguns imóveis milionários na terra do tio Sam, que estão em propriedade da família Cid. E uma empresa ali que é dona dos bens, administra os bens da família Cid. A gente não sabe se é do irmão, se é do Cid, se é do pai, de quem quer que seja. Mas existe ali imóveis milionários administrados pela família do Mauro Cid por essa empresa. O COAF identificou, nesse início do ano, movimentações milionárias do Mauro Cid para os Estados Unidos, incompatíveis com o salário que ele ganha. Mauro Cid ganha com bonificações aproximadamente 30 mil. Como que ele poderia fazer transações milionárias de recebimento e envio, débito e crédito? Como que ele podia fazer isso? Não dá para fazer. Então começa a haver a suspeita que o Cid poderia ser laranja de alguém. Isso fazendo evasão de divisas para os Estados Unidos. Em janeiro de 2023, foi identificado que o Mauro Cid fez uma remessa para os Estados Unidos de 360 mil reais. 360 mil reais. Isso dá 12 anos de salário do Mauro Cid. 12 anos é muita coisa. Como que ele tem movimentado tanto dinheiro? 360 mil? Será que isso tem a ver com o caso das joias? E aí começa tudo. Porque foi justamente nesse período que o Mauro Cid esteve nos Estados Unidos.
O COAF suspeita que essa transação possa ter sido feita para burlar o fisco. Ocultação de patrimônio? Talvez. Essa investigação ou essa parceria com os americanos poderão ajudar a solucionar essas dúvidas. Além do que, o Rodrigo Rangel, do Metrópolis, disse que a maior bomba contra o Bolsonaro não veio ainda. E essa bomba é a existência de patrimônio ilegal do Bolsonaro em solo americano, imóveis milionários que foram adquiridos através de laranjas. E aí essa investigação nos Estados Unidos pode trazer mais informações contra Bolsonaro. E aí, eu não vou dizer que é pá de cal, porque o Bolsonaro tá com tanto cal em cima dele que ele já tá seco, desidratado, não resta mais nada a fazer com o Bolsonaro. Não adianta mais. O que ele pode alegar? Não tem o que alegar. O governo americano tá na investigação. Eles vão falar que o Bolsonaro é um perseguido? Eles podem usar essa tese aqui no Brasil. Que o Bolsonaro é um perseguido da justiça, que o Bolsonaro é um perseguido político, que o Bolsonaro é perseguido daquilo, perseguido disso, daquilo. Mas por que o governo americano vai querer perseguir Bolsonaro? Vão falar que o FBI está perseguindo o Bolsonaro? Que o FBI está trazendo informações das joias falsas? Não tem como falar isso. Bolsonaro se colocava como alguém alinhado aos Estados Unidos. Por que Joe Biden iria querer fazer alguma coisa com o Bolsonaro? Não faz sentido, é ilógico, por mais conspiracionista que possa ser, é uma teoria da conspiração fraca, frágil. E se nós tivermos dados do governo americano, do FBI, a prisão do Bolsonaro fica muito mais robusta. São vários elementos que nós estamos vendo para a construção da prisão do Bolsonaro. E esse caso no FBI, essa investigação internacional, coloca praticamente o Bolsonaro como sendo um criminoso de guerra, como sendo um criminoso internacional. E há a possibilidade dele ser investigado lá também. Ou seja, se o Bolsonaro tem um plano de fuga, a Polícia Federal acha que é possível ele fugir, o PL está contratando advogados especializados em direito internacional para falar para as agências de direitos humanos que o Bolsonaro é um perseguido aqui. Beleza, mas ele vai fugir para onde? Vai fugir para a Europa? A Europa é um país que... é um continente, tem o tamanho de um país que desconsidera Bolsonaro, o vê como um pária. O único país na Europa que ele pode ir é a Hungria. É a Hungria. Os Estados Unidos, que era uma possibilidade, se ele for para lá, ele pode ser investigado nos Estados Unidos. Não há muito o que ele possa fazer. E ainda pega a imagem, a pecha de criminoso internacional. É uma situação desesperadora para o Bolsonaro e cada vez fica pior. Além do que, a Polícia Federal aqui no Brasil vai começar a investigar um outro elemento de todo esse esquema do caso da Joyce, que ainda não estava investigado, que era Frederic Vassef. Vassef que recomprou os relógios, ou um relógio lá nos Estados Unidos, possivelmente tem dados dele também. Ele teve 4 celulares apreendidos, mas esses 4 celulares ainda não passaram por averiguação, por análise. Por quê? Porque o Frederic Vassef era advogado do Bolsonaro, do Flávio. Então havia toda uma burocracia relacionada a sigilos da relação advogado e cliente que precisavam ser resolvidos antes das análises começarem. A OAB vai acompanhar as investigações. Um desses celulares era de uso exclusivo e direto do Vassef com a família Bolsonaro, principalmente com o Bolsonaro. Então agora que tudo isso foi resolvido, toda essa burocracia foi solucionada, os investigadores vão poder se debruçar diante dos celulares do Frederic Vassef. E deve ter cada coisa cabeluda ali, hein? Vixe!